Senhores, saudações, eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é auxiliar topógrafos, engenheiros civis, engenheiros agrimensores e profissionais de um modo geral da área de topografia na sua profissão, no aprendizado dessas matérias afins com topografia e até para aqueles profissionais mais experientes que já estudaram há muito tempo e esqueceram os conceitos fundamentais. Este canal tem o propósito de relembrar-lhe esses conceitos. Estamos tratando, nesses últimos vídeos, da questão da forma da Terra, né? A questão da Terra plana, porque é um assunto que tangencia a topografia e a geodésia, né? Então, como eu falei já em alguns vídeos, eu não poderia deixar de tratar desse assunto e acrescentar alguns esclarecimentos, dar alguma luz a essas pessoas que não têm muito conhecimento técnico a respeito dessa questão e concluem coisas de uma maneira assim não tão certa, não tão correta, não tão perto da realidade, ficam mais apegados a questões religiosas. Então, sobre essa questão da forma da Terra, na antiguidade, ela era baseada no misticismo e nas religiões que explicavam a forma da Terra e a estrutura do universo de acordo com o que seus sentidos percebiam. A Terra plana adaptava-se bem a essa percepção. A Bíblia seguiu essa direção. Com o passar dos milênios, a humanidade adquiriu conhecimentos que os antigos não tinham. A forma da Terra como planeta é considerada esférica modernamente, mas quando se considera uma pequena parte da Terra, essa parte pode ser considerada plana. Nesta aula, vamos estudar os limites da Terra plana. Quando é que se pode considerar a Terra plana? Essa é a questão. Vamos falar no conceito do plano topográfico local, PTL, abordar essa situação de quando o plano topográfico e dois planos topográficos se encontram, vamos fazer exercícios assim, conjecturas sobre isso, para saber o que acontece, na prática isso acontece, até que ponto a Terra plana é válida, isso considerando-se a escala da planta, a escala do levantamento topográfico, a convergência meridiana, vamos ver esses conceitos nesta aula. E por último, que extensão da Terra plana? Nós já falamos que quando uma pequena parte da Terra é considerada plana, mas é subjetivo, né? Que pequena parte é essa? Quão pequena é? Vamos ver isso e está previsto na norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, da ABNT 13.133. Vamos tomar essas normas como base e procurar esclarecer para os nossos assinantes, para os nossos inscritos. Sobre o sistema de coordenadas usuais. Na Terra Globo, considera-se coordenadas esféricas, a latitude φ e a longitude lambda. Nessa parte até observa-se, vocês que acompanham aí alguns canais de terraplanistas no YouTube, que eles fazem uma certa confusão, eles adotam muito, eles se referem muito à latitude, longitude, que é um conceito de coordenadas esféricas, está relacionado à Terra esférica, e aquilo para explicar coisas ali da Terra plana. Eles não sabem que, para a Terra plana, deve ter um outro sistema de coordenadas, que seriam as coordenadas planas x e y, que eu vou tratar desse sistema de coordenadas aqui nesta aula, que os terraplanistas podem, então, depois adaptar
a sua teoria da Terra plana. O plano topográfico, o conceito dele é esse. Temos aqui a Terra considerada esférica, né, numa escala assim bem reduzida. Ela é um elipsoide, é um geoide, mas nessa escala reduzida tudo pode ser representado nesse modelo esférico. E temos aqui o sistema de coordenadas esféricas, a latitude e a longitude, com seus planos de referência. O plano do meridiano de Greenwich é o plano de referência para a contagem das longitudes, e o equador da Terra é o plano de referência para a contagem das latitudes. Estamos considerando aqui o polo norte na parte de cima e o sul na parte de baixo, mas podia se inverter, que não dá problema nenhum. E o plano topográfico é esse plano do horizonte. Então, imaginando um observador numa latitude e longitude φ lambda, né, nessa latitude lambda, esse observador aqui em pé, no chão, esse plano do horizonte é o plano do chão. Isto é a Terra plana. É aquela pequena parte que eu estou considerando a vocês, que pode ser considerada plana, e vamos ver até que ponto isso é verdadeiro. Então, esse observador em pé, ele está em pé porque está sujeito à direção da gravidade. A gravidade dá essa direção, chamada direção do fio de prumo, e tudo é atraído aqui para o centro de massa da Terra. Se ele estivesse em outra latitude aqui, o plano topográfico, nós veríamos esse observador aqui mais inclinado ainda. E os terraplanistas também fazem muita confusão nisso. Se nesse plano topográfico aqui estivesse assim, uma grande quantidade de água, eles acham que como o plano está inclinado aqui, com a latitude, eles acham que a água ia escorrer. Eles não conhecem, ou fingem não conhecer, a ação da gravidade, que atrai tudo para o centro de massa da Terra. Eles acham isso uma coisa assim do outro mundo, não deste. Então, esse é o plano topográfico local. O eixo norte-sul aqui, esse eixo norte-sul, que seria o norte, sul, leste, oeste, esses pontos cardeais, eles formam o sistema de coordenadas no plano topográfico local. Essa linha aqui, meridiana norte-sul, é a linha tangente, é a direção da tangente a esse círculo máximo que é o meridiano, que passa por esse observador. Então aqui essa direção norte-sul é a direção, nós chamamos do norte verdadeiro. Ela aponta para o norte, e o lado contrário é o sul, e à direita do norte vem o leste, e a sua esquerda o oeste. Então, de uma forma bem resumida, esse é o conceito do plano topográfico que nós vamos abordar nesta aula. Aqui novamente vemos aqui a Terra, né, com suas coordenadas geográficas. Aqui temos um plano topográfico com suas coordenadas planas aqui nesse quadriculado. Aqui representa a superfície física da Terra, como está aqui. Esse tem o seu sisteminha local aqui. Então, esse plano topográfico, nós dizemos que ele está georreferenciado porque a sua posição está definida em relação à Terra através da sua longitude e de sua latitude. Então, essa pequena parte, esse plano aqui, está perfeitamente localizado em relação à Terra. As coordenadas esféricas, latitude e longitude, determinam a posição sobre a Terra desse plano topográfico. Temos aqui um outro plano topográfico, numa outra posição, georreferenciado com outras coordenadas, a longitude e a sua latitude. Esse plano topográfico aqui, que eu chamei plano topográfico 1, tem aqui o seu eixo Y, que é a direção do meridiano, essa direção do norte verdadeiro, e perpendicular a ela a direção leste-oeste, indo para leste temos o eixo X, e para o norte o eixo Y. E esse também é o outro plano topográfico, já também referenciado. Dois planos topográficos vão ser nossos protagonistas nessa nossa aula durante muito tempo.
Então temos aqui novamente esse plano topográfico aqui sobre o globo, né, ou sobre o elipsoide, ele tangente ao elipsoide. Esse é o plano topográfico, aqui a direção do eixo X, o eixo Z aqui é a direção do fio de prumo, a direção da normal, e esse plano topográfico, então, ele vai ser considerado isoladamente como se fosse um plano cartesiano. Então, o plano cartesiano é este que nós consideramos. Essas são as suas coordenadas planas, esse reticulado. Temos aqui o eixo Y e X, que é a direção do norte verdadeiro, e aqui leste-oeste, e é um plano com as suas coordenadas planas. Esse é o plano cartesiano, que não deixa de ser um plano topográfico, ou o plano topográfico é um plano cartesiano. A direção do meridiano é essa direção do eixo Y. Agora, o que acontece, vamos ver o que acontece quando dois planos topográficos se encontram. Cada plano topográfico está georreferenciado, ele tem sua origem em coordenadas geográficas, latitude e longitude, e a partir dessas coordenadas geográficas, a partir dessa origem, vai se estendendo o levantamento topográfico. Então, nós temos aqui esse plano topográfico 1, cuja extensão está marcada aqui. Essa extensão está representada, e nesse sistema de coordenadas planas, que tem o eixo Y como norte verdadeiro, vai se começar a fazer o levantamento topográfico. Então, várias plantas vão registrando toda a planimetria, todo o detalhamento do terreno, vai sendo tudo representado nesse plano. Mais uma planta, né? São plantas, vamos considerar aqui como se fosse na escala 1:2000, né? Esse reticulado aqui do plano topográfico podia ser marcado de 10 em 10 centímetros, cada 10 centímetros corresponde a 200 metros do terreno, e essas plantas vão sendo elaboradas sucessivamente para mapear toda essa extensão do plano topográfico. Então, várias planas vão sendo marcadas até chegar ao limite, a extensão máxima do plano topográfico. Vamos considerar que essa tenha sido a última planta, 1:2000. Enquanto isso, temos um outro plano topográfico, esse plano topográfico 2, tem essa extensão marcada aí em verde, e tem aqui o seu próprio sistema de coordenadas, em que o eixo Y é o norte verdadeiro e o eixo X é o leste-oeste, né? Então, essas coordenadas plano-retangulares de cada plano topográfico desse, elas recebem uma origem falsa para evitar coordenadas negativas. Nesse plano topográfico 2, vamos considerar que o mapeamento se faça para a esquerda, na direção desse plano topográfico 1. Então, essas coordenadas x, y minúsculo, elas seriam negativas. Para evitar que sejam negativas, na prática se considera uma origem falsa, dá-se um número arbitrário, como 150 mil metros, 250 mil metros da origem. A mesma coisa nesse daqui, também se dá essa mesma 150 mil, 250 mil para um eixo e para o outro. Então, as coordenadas aqui vão aumentando em relação a 150 mil e a 250 mil, e aqui nesse plano topográfico 2, elas vão diminuindo, mas sempre com valor positivo. Evita-se o valor negativo para não ter chance do topógrafo, do calculista, esquecer de botar o sinal menos e errar. Vamos supor também que esse plano topográfico 2 também será mapeado em plantas na escala 1:2000. Então temos aqui a primeira planta. Faz-se essa primeira planta lá no terreno, com os métodos topográficos direitinho, usando a trigonometria plana, né? Porque tudo é plano, a geometria analítica plana, e vamos fazendo todas as plantas 1:2000, com todo o seu quadriculado ali, por exemplo, de 10 em 10 centímetros, de 200 em 200 metros, até que os dois levantamentos se encontram. Vamos supor, então, que essa planta aqui do plano topográfico 2, essa última planta
na escala 1:2000, se superpôs, se encontrou com esse plano topográfico 1, e essas duas áreas levantaram os mesmos detalhes lá no terreno. Então repara aqui, isso é um caso prático, isso acontece normalmente. É isso que acontece, e a ABNT 13133 disciplina isso para que se minimize o efeito de quando dois planos topográficos se encontrem. Temos aqui um detalhe assim, uma ampliação dessas duas plantas da escala 1:2000 se encontrando. Então o quadriculado delas vai ficar diferente, né? Elas não vão coincidir nem na escala, né? O quadriculado não vai coincidir, e uma vai ter uma certa rotação em relação à outra. Agora, por que isso acontece, né? Então essas escalas nominais, elas são iguais. Essa é uma escala 1:2000, essa é a escala 1:2000, escala nominal. Mas como cada planta dessa foi se afastando em relação à origem, aquele efeito de desprezar a curvatura da Terra em planimetria, aquele efeito vai tendo consequências cada vez mais evidentes. E à medida que se afastem dessa origem, a escala vai variando. Então nessa planta aqui verde, por exemplo, podemos admitir que ela está muito mais afastada lá da origem do sistema topográfico 2 do que essa vermelha aqui em relação ao sistema topográfico lá 1. Então houve aqui, devido ao efeito, ao desprezo da curvatura da Terra em planimetria, essa falta de coincidência do reticulado, das quadrículas, né, do quadriculado, embora a escala nominal tenha sido a mesma, eles não coincidem. Por que isso acontece? É o que vamos continuar examinando isso. Para examinar isso melhor, vamos pegar aqui uma planta. Está aqui uma planta com todos esses detalhes, tem aqui uma estrada, outra estrada aqui marcada. Então essa planta aqui, ela é referida a um sistema topográfico 1, georreferenciado, né, cuja origem está nesse ponto de coordenadas esféricas, de coordenadas geográficas, latitude e longitude. Então ela está referida lá a longitude 42 graus, 00 minuto, e na latitude 31 graus, 00 minutos. Né? Temos aqui, vamos imaginar que esse meridiano aqui, que eu tracei aqui, tem a longitude de 42 graus, ele aqui dá a direção do norte verdadeiro. Esse outro meridiano, eu estou representando os meridianos, não estou representando o quadriculado do plano topográfico. Eu estou representando os meridianos, que eu vou mostrar a vocês a razão de ser daquela rotação. Então, cada meridiano desses, a direção de cada meridiano, ela converge em relação ao meridiano de origem. Isso acontece porque a Terra não é plana. Quer dizer, num quarteirão, por exemplo, ou nessa planta nós estamos vendo, à medida que os meridianos, à medida que nós vamos nos afastando, os meridianos, a direção dos meridianos, ela vai sendo mais inclinado em relação ao meridiano tomado como origem. Então essa planta aqui, vamos supor que ela abrange uma área correspondente a 8 minutos. Ela vai da longitude de 41 graus e 52 minutos até a longitude de 42 graus. 8 minutos de amplitude. Essa planta aí é uma planta topográfica. Aqui são as direções do norte verdadeiro e dos extremos dessa planta. Então, a direção do meridiano mais extremo nessa planta em relação ao meridiano já tomado como origem, ele forma um ângulo
chamado convergência de meridianos. Esse ângulo γ1 que eu vou chamar, nós chamamos convergência de meridianos. Esse meridiano converge em relação ao meridiano origem, porque a Terra não é plana. Então há essa convergência de meridianos. Vamos examinar o plano topográfico 2. É a mesma planta, está ela aqui. Eu não coloquei uma em cima da outra para não causar confusão, mas vocês podem reparar que é a mesma planta. Tem aqui essa estrada, que é essa estrada aqui, essa outra estrada daqui é outra estrada aqui. Elas estão em... A escala nominal é a mesma, mas elas apresentam tamanhos diferentes pelas razões que eu já expliquei nos slides anteriores. Elas se afastam de maneira diferente da origem do seu sistema de coordenadas. A origem do sistema de coordenadas, nesse plano topográfico 2, ela está na longitude 41 graus. Esse plano topográfico 1 está na longitude 42, então eles estão bem afastados. E a latitude de origem aqui, desse plano topográfico 2, é 29 graus. Esse meridiano aqui, que eu tracei aqui em verde, ele está inclinado, está no extremo aqui da planta, né? E ele está convergindo em relação ao meridiano origem. Então esse meridiano aqui, que passa por aqui, é esse mesmo de 42 graus aqui. É que eu não botei superposto para não ficar embaralhado. Então esse meridiano de 42 graus... ele tem uma convergência, ele converge em relação ao meridiano origem, que tem 41 graus, que está fora da tela, está para a direita. E esses outros meridianos, essas outras direções dos meridianos, elas também apresentam a convergência em relação ao meridiano de origem. Eles aqui estão praticamente paralelos, que é uma região pequena, né? É uma região de 8 minutos de distância. É pequena. Aqui vamos marcar a direção norte, né, a direção desse meridiano, e aqui a convergência de meridianos desse plano topográfico 2, esse γ2, e ela é o arco entre esse meridiano aqui extremo e o meridiano de 41 graus que está fora da folha. Ele não está representado aqui na folha. Então esse ângulo γ2 é o ângulo que a direção dos dois meridianos lá na Terra Globo, né? Na Terra Globo eles convergem. E aqui no plano eles são representados assim. Então reparem que essa convergência de meridianos é um fator que não se pode deixar de levar em consideração nos cálculos topográficos, como nós vamos ver a seguir. Como é que se calcula essa convergência de meridianos? Ela se calcula dessa forma aqui, γ igual delta lambda, que é a diferença de longitude, né, entre um meridiano e o meridiano de origem. Esse delta lambda, em módulo, estou tomando em módulo aqui, é a diferença entre a longitude de um meridiano qualquer, né, extremo da planta, ou extremo do plano topográfico, e a longitude do meridiano de origem. Nesse plano topográfico 2, nós temos aqui como diferença de longitude entre aquela longitude do extremo da planta, que era 41 graus e 52 minutos, e a longitude do seu meridiano de origem, que era 42 graus, dá 8 minutos. Aqui a latitude do meridiano do referencial, do georreferenciamento do ponto, da origem do plano topográfico 1, essa latitude que entra aqui na fórmula, seno da latitude, essa latitude é 30 graus. Com isso nós podemos calcular aquele γ1, a convergência de meridianos na planta 1. Então seria então o delta lambda, que são 8 minutos, vezes o seno da latitude. A latitude aqui são 8 minutos, eu dividi por 60 minutos para passar lá para graus. 8 divididos por 60 passou para graus, então é 8, vezes, aqui já está o valor do seno, 0,0233, 0,17 minutos. Esse é o valor
da convergência de meridianos ali da planta, daquela planta que eu mostrei, do plano topográfico 1. No plano topográfico 2, então, aquela longitude do meridiano extremo, 42 graus, que é aquela mesma da planta 1, e o meridiano de origem desse plano topográfico 2, como eu falei a vocês, é o de 41 graus. Então, o delta lambda vai ser de 1 grau. E a longitude aqui, então, 30 graus. O gama 2 é 1 grau vezes o seno da latitude, dá então meio grau. A longitude, a convergência de meridianos, então aqui na planta 2 é 30 minutos, meio grau, 30 minutos. Então, quer dizer, se nós fizermos a superposição das plantas, eu não coloquei, mas aqueles dois meridianos vão formar um ângulo que será, quer dizer, o mesmo meridiano numa planta e na outra planta vão formar esse ângulo, que vai ser a soma desses dois valores, que vai dar 47 minutos. Então isso não é um erro, isso é porque a Terra não é plana. Então tem essa direção dos meridianos que convergem um em relação ao outro. Uma aplicação da convergência de meridianos da topografia, ali no plano topográfico local, é para o controle azimutal de uma poligonal. Vamos imaginar, só para exemplificar, uma outra aplicação da convergência de meridianos. Vamos imaginar aqui uma poligonal, a poligonal traçada aqui no plano topográfico, partindo da origem. Aqui está o sistema referencial do plano topográfico, o eixo Y na direção do norte verdadeiro, o eixo X perpendicular a ele, e vai se fazer aqui uma poligonal no plano topográfico. Esse primeiro lado da poligonal tem um azimute verdadeiro, esse ângulo entre o norte verdadeiro, que é o eixo Y aqui, e a direção desse lado da poligonal é um azimute, chamado azimute verdadeiro, porque é em relação ao norte verdadeiro, e porque é inicial. Então essa poligonal vai se desenvolver no plano topográfico, coloquei aqui N vértices, né? E esse azimute aqui, inicial, ele vai sendo transportado ao longo da poligonal através dos ângulos de deflexão, que eu não marquei aqui para não sobrecarregar a figura, mas eles são marcados aqui com teodolito, com a estação total, até que chega-se ao último lado da poligonal. E vamos ter aqui esse ângulo entre esse norte e o último lado. Esse azimute aqui, que é o ângulo com o norte, eu chamei de azimute topográfico, A em CT, F de final. Então esse azimute eu chamei topográfico porque ele está referido aqui ao norte do plano topográfico, aqui ao plano daquele quadriculado, ao plano das coordenadas cartesianas. Não é em relação ao norte verdadeiro. Então é um azimute topográfico. E esse é o norte topográfico. Norte verdadeiro e norte topográfico estão marcados aí. Nós temos então aqui do ponto final, vamos marcar aqui a direção do norte verdadeiro que passa por esse ponto final da poligonal. Ele converge em relação à direção do meridiano lá na origem, no ponto inicial. Eles convergem, temos aqui a convergência de meridianos. Então, a diferença entre o norte verdadeiro e o norte topográfico, aqui, é essa convergência de meridianos, que é igual a esse ângulo todo aqui, ó, que são ângulos alternos internos. São ângulos alternos internos. Então, isso aqui é a convergência de meridianos, a direção do meridiano que passa pelo ponto final e o meridiano que passa aqui pela origem do plano topográfico. Nós temos aqui, marcando aqui esse ângulo com o norte verdadeiro. Então, na poligonal, nós fazendo essa poligonal, vamos transportando esse azimute verdadeiro inicial. Esse azimute verdadeiro inicial, ele foi determinado por astronomia, pela observação de uma estrela, pela observação do Sol. Então ele foi sendo determinado por astronomia.
Depois ele vai sendo transportado em relação a esses nortes aqui, em cada vértice, que são nortes do plano topográfico. Chegando ao final da poligonal, para controlar os erros angulares cometidos na medição de todos esses ângulos ao longo da poligonal, nós vamos determinar aqui no ponto final um outro azimuth por astronomia, ou por uma estrela, ou pelo Sol. Esse azimuth está sendo marcado aqui. É o azimuth verdadeiro final que eu coloquei aqui. Então, esse azimuth verdadeiro final, ele é referido ao norte verdadeiro. Esse azimuth topográfico, repetindo, referido ao norte topográfico. E a diferença entre os dois qual é? É a convergência de meridianos. Então, imaginando que, se hipoteticamente não se tivesse cometido nenhum erro angular, nenhum erro na medida angular, esse azimuth topográfico final, ele não iria concordar com o azimuth final. Não iria concordar. Porque tem a convergência de meridianos. Quer dizer, acrescentando a essa equação aqui, nós teríamos aqui, então, os erros de medição angular. Essa convergência meridiana que está aqui, ela não é um erro, ou por outra, pode ser até considerado um erro, mas é um erro classificado como erro sistemático, porque ele tem predileção de sinal, e ele tem uma lei de formação conhecida, então ele pode ser corrigido. Essa é a principal característica dos erros sistemáticos, é que eles podem ser corrigidos. Os erros acidentais não estão marcados aqui. Então, para que nós pudéssemos saber se esse azimuth topográfico, se essa poligonal foi bem medida, está de acordo com as normas, nós temos que saber essa convergência de meridianos para levá-la em conta aqui e então ver somente o valor dos erros acidentais, são aqueles erros que são marcados, medidos com o teodolito. Então, se a Terra fosse plana, não existiria essa convergência de meridianos, se a Terra fosse plana. Mas a Terra não é plana. Então, isso acontece, qualquer pessoa, qualquer profissional de geodésia, de topografia, sabe, trabalha com isso, sabe usar isso, sabe determinar essa convergência de meridianos, mesmo numa pequena porção da Terra, do plano topográfico. Os terraplanistas não têm essa noção, eles viajam, eles acham que para saber se a Terra é plana ou não, tem que levar em conta a Terra inteira, pode até levar, mas modernamente nós temos medições, temos mapeamento, temos aparelhagem, a topografia tem condição de determinar o quanto a Terra se afasta, quanto a Terra plana se afasta da Terra globo, a partir aqui dessa convergência de meridianos. Então nós temos aqui dois planos topográficos, podem não se interligar. Primeira razão, porque a Terra não é plana, como eu já falei a vocês. Logo, os meridianos ali marcados naquela pequena porção da Terra plana, eles convergem em relação ao meridiano de origem. E segunda eles não se interligam se a distância entre as suas origens ultrapassar o limite da Terra plana. Quer dizer, essa pequena porção, o quanto ela deve ser pequena para que não haja essa distorção de escala, para que tenha só a convergência de meridianos, que corrigindo a convergência de meridianos, os acidentes mapeados vão coincidir uns com os outros e, não ultrapassando o limite, aquele limite, o erro cometido ao se desprezar a Terra plana não vai fazer com que a escala varie muito, então aquelas duas plantas, cada qual referida a um plano topográfico diferente, elas vão coincidir. Agora, estou falando aqui nesse limite da Terra plana. Que limite é esse? Que limite é esse? Até onde aquela pequena parte da Terra pode ser considerada plana?
Até onde? Até que distância da origem? Vamos lá. Vamos então analisar qual seria o efeito de desprezar a curvatura da Terra em planimetria. Na aula passada e nas aulas anteriores, nós estudamos o efeito de desprezar a curvatura da Terra em altimetria, quer dizer, o quanto a altitude de um ponto ficava distorcida, tendo-se desprezado o efeito da curvatura da Terra. Aquela distorção nós vimos que era atenuada pelo efeito da refração. Mas neste vídeo agora nós estamos analisando esse efeito de desprezar a curvatura da Terra em planimetria, naqueles detalhes planimétricos que nós estamos fazendo, levantando a planta. Então, esse erro está aqui. O erro em milímetros de desprezar a curvatura da Terra é 8 milésimos dessa distância em quilômetros ao cubo. Essa distância aqui é considerada sobre o plano topográfico, o plano tangente ao geóide, essa distância D. Agora, eu vou levantar uma outra questão aqui em relação a ABNT 13133, lá no seu capítulo, lá, o artigo 3.40, na linha C e D. A ABNT coloca que esse efeito da curvatura da Terra é dado por essa expressão. Esse efeito em milímetro são 4 milésimos dessa distância ao cubo. Reparem que a prática é a metade dessa outra que eu coloquei aqui. Eu vou mostrar a vocês, a ABNT não torna isso claro, mas eu vou jogar um pouco de luz sobre isso, que essa distância aqui, que a ABNT se refere aqui para ter essa expressão, essa distância S é uma distância considerada sobre o geóide. E essa distância D, que eu coloquei aqui nessa primeira fórmula, a distância D é considerada sobre o plano topográfico tangente ao geóide. Então vamos ver aqui nessa tabelinha, valorizando essa fórmula aqui, no caso do plano tangente, efeito ao se considerar a Terra plana no plano tangente, colocando essa distância variando em quilômetros. Então, para 1 quilômetro aqui, 1 quilômetro ao cubo é 1, então a distância dá 0,08 milímetros. Para 10 quilômetros, botando 10 aqui, quilômetros elevando ao cubo, vai dar um efeito de 8,2 milímetros ao se desprezar a curvatura da Terra. Para uma extensão do plano topográfico, de 25 quilômetros, uma distância até a origem do plano topográfico de 25 quilômetros, aí esse efeito de desprezar a curvatura da Terra já vai para 12,8 centímetros. Para 50 quilômetros já vai para 1 metro. Para 59 quilômetros, 1,68 m. Para 80 quilômetros, 4,20 metros. Eu estou colocando aqui, são erros absolutos. Então, esses erros absolutos eles podem desaparecer na escala. Então, o levantamento, ou a finalidade do trabalho, por exemplo, nós podemos levar em conta, por exemplo, uma distância de 80 quilômetros, dá 4,20 metros. Nós podemos ver qual é a escala, em que escala esses 4,20 metros corresponde à espessura do grafite, corresponde ao erro gráfico, a 0,2 milímetros. Então, esse erro absoluto, ele já pode ser utilizado para determinar, para amarrar a escala em que as plantas vão ser feitas, para que o efeito de se desprezar a curvatura da Terra não tenha consequências. Ele suma, ele seja engolido pela escala que está se representando. Vamos ver agora esse erro relativo aqui no plano topográfico, porque a norma fala também, nós vamos ver a seguinte, num limite em relação ao erro relativo. O erro relativo, quem não está lembrado, eu recordo, o erro relativo é dividir o erro absoluto, numa medida qualquer, pela distância, pela medida que se está fazendo. Então aqui, o erro absoluto de 8 milésimos de milímetro, dividido aqui por 1 quilômetro, que são 1 quilômetro, dá
1000 metros dá 1 milhão de milímetros. Então a razão entre o erro absoluto e a distância vai dar o erro relativo. Então essa distância aqui, essas distâncias para calcular o erro relativo, elas têm que ser colocadas na mesma unidade em que o erro absoluto esteja, porque o erro relativo não tem unidade. Então 8 milímetros dividido por 1 milhão de milímetros vai dar um erro relativo de 1 para 125 bilhões. E assim vai subindo, vamos diminuindo a precisão em relação ao aumento do erro relativo. Então, para uma distância de 10 quilômetros, o erro relativo do plano topográfico, lá no limite, lá no extremo, já vai dar 1.220.000, é uma precisão muito grande e tal. Vamos logo aqui para baixo, né, para 59 quilômetros, que dá um erro absoluto de 1,68 m, aí já dá um erro relativo de 1 para 35 mil. Eu destaquei aqui em vermelho porque eu vou falar dele adiante, que é esse erro relativo que a norma da ABNT amarra. E esse 80 quilômetros eu coloquei aqui em destaque também em azul, porque a ABNT também destaca esse valor de 80 quilômetros. Então, para 80 quilômetros de distância aqui, no plano topográfico, distância da origem, o erro relativo vai 1 para 19 mil, que é um erro muito maior do que 1 para 35 mil. Aqui está o erro relativo com relação à ABNT. Então é só dividir por 2 esses erros relativos aqui em relação ao plano topográfico, porque os erros absolutos pela ABNT, lá na ABNT 13133, na linha 3.40 C e D, o erro absoluto é metade do erro absoluto lá do plano tangente. Então é só dividir esses erros relativos, dividir assim por 2, quer dizer, ir ampliando, né? Então aqui vai ficar, dividir pela metade, está aqui 1 para 250 mil, e vai assim por diante. Então, para 59 quilômetros, o erro relativo aqui em relação à ABNT seria 1 para 70 mil, e para 80 quilômetros de distância, em relação à origem do plano topográfico, vai dar esse relativo 1 para 38 mil, que é assim, próximo de 1 para 35 mil. Vamos nos referir a esses valores adiante. A ABNT considera metade do valor do desprezo da curvatura da Terra, né, do erro ao se dispersar a curvatura da Terra. Por que ela considera isso? Bom, vamos fazer a demonstração de como se chegou a esses valores. Essa demonstração, vou demonstrar as duas fórmulas. Vamos considerar aqui, então, o geóide, está aqui o geóide, aqui o raio da Terra, globo, né? O ângulo e o arco, essa distância aqui em arco, medida sobre o geóide. Aqui o raio da Terra e aqui o ângulo que subentende esse arco. Vamos fazer a retificação desse arco aqui no plano topográfico. Retificá-lo, vamos trazê-lo para o plano topográfico. Retifiquei o arco. E um arco retificado, nós sabemos da geometria que o comprimento de um arco é o produto do raio vezes o ângulo central, né, o produto do raio pelo ângulo central, o ângulo central medido em radianos. Então está aqui no plano topográfico, esse plano tangente ao geóide, esse arco aqui sobre o geóide, né, retificado. Vamos considerar aqui a distância, essa distância do plano topográfico, mas considerando lá no plano tangente, né, que é o plano topográfico. Essa distância aqui, né, reparem que é esse cateto aqui, esse R tangente de θ, é esse cateto desse triângulo retângulo que eu coloquei aqui. Então esse cateto é R, esse ângulo é o θ, então R vezes a tangente de θ vai dar aqui esse cateto, R tangente de θ. Então no plano topográfico nós temos essa distância R tangente de θ, né, até lá o limite do plano topográfico, naquela sua extensão, e Rθ seria o valor do arco, né, da Terra verdadeiro. Esse arco é muito menor do que o raio da Terra,
assim como essa distância, e isso vai, então, nos permitir fazer certas concessões na simplificação da demonstração. O erro cometido, então, ao se desprezar a curvatura da Terra em planimetria, é esse epsilon. Na realidade, né, a Terra tem esse comprimento S, mas fazendo o levantamento usando a Terra plana, nós vamos ter essa distância R tangente de θ. Então esse epsilon é o erro cometido ao se desprezar a curvatura da Terra. Nós não vamos considerar a Terra curva, vamos considerá-la plana, nessa extensão R tangente de θ. Então esse epsilon aqui é esse segmento R tangente de θ menos esse R seno de θ. Está aqui. Colocando R em evidência, nós temos aqui tangente de θ menos θ. Temos aqui uma linha trigonométrica menos o arco trigonométrico. Então, para homogeneizar a equação, vamos transformar essa linha trigonométrica em termos de arco, medindo em arco. Então, fazemos o desenvolvimento da tangente de θ em série. O desenvolvimento da tangente de θ em série é este aqui. É o θ, o arco θ, mais θ ao cubo sobre 3. E vamos substituir, então, nessa tangente aqui, essa sua expressão em função do arco. Esse arco θ, que está aqui, a expressão dele, a expressão analítica dele, um arco, é a divisão do arco S em relação ao raio, que pela pequenez aqui, nós podemos fazer essa concessão. Para achar esse ângulo θ, podemos dividir também essa distância D pelo raio R, né? Aqui na figura parece um absurdo, mas está fora de escala. A Terra é muito grande perto da dimensão ali que nós estamos considerando esses segmentos. Então, substituindo esse θ mais tangente de θ aqui, nós ficamos com ele aqui, e esse θ pode cancelar com esse menos θ, e vai ficar então R, θ3 sobre 3. Esse θ ao cubo vamos substituir pela sua expressão em função da tangente, dessa tangente D, que nós estamos aqui querendo saber, fazer a demonstração em termos dessa distância no plano topográfico. Então, colocando aqui no valor de θ, θ ao cubo, o valor desse D sobre R ao cubo, elevando D ao cubo e R ao cubo, está aqui, e aqui, simplificando aqui, R com R ao cubo, vai ficar D3 sobre R ao quadrado. Então, essa é a expressão do erro que, em planimetria, quando se despreza a curvatura da Terra, a distância ao cubo sobre 3 vezes o raio da Terra ao quadrado. O raio da Terra vale 6.371 metros. Vamos substituí-lo aqui nessa expressão de epsilon. Substituindo, então, ficamos com 6.371 quilômetros ao quadrado, com D ao cubo. Então aqui ficaria quilômetro ao cubo com quilômetro ao quadrado, vai simplificar e a resposta vai sair em quilômetros, essa distância aqui sendo ao cubo. Então essa resposta é em quilômetro. Então nós queremos ter o erro em milímetros, então vamos passar esse quilômetro para milímetro, um quilômetro para metro, 3 zeros, quilômetro para milímetro mais 3 casas. Então, em milímetros fica 0,008, aproximei aqui para 8, D ao cubo, esse D em quilômetros. Agora, vamos fazer a demonstração em que não tem na BNT, mas a BNT se baseou nessa demonstração aqui. Então, novamente, vamos marcar aqui o geóide, né, com raio R. Nós temos aqui esse ângulo que subentendido por esses dois raios, temos o geóide. Aqui essa distância S, que é a distância sobre o geóide. Vamos considerar, então, aqui essa corda. Temos aqui essa corda. A corda nesse triângulo retângulo aqui, temos essa corda aqui, ó. Então, essa corda, nós podemos calcular o comprimento dela.
dessa corda aqui. Na realidade é metade da corda. A corda daqui a aqui é metade da corda. Podemos calcular esse valor. Esse valor da metade da corda, vamos calculá-lo, colocá-lo lá em cima para melhorar, vai ser R vezes seno de θ, correto? R seno de θ. Quem está esquecido da trigonometria, dá uma olhadinha depois na trigonometria para lembrar isso. E o plano topográfico, esse plano que eu marquei em azul aqui, esse é o plano topográfico. Vou levar esse lado S da Terra curva para o plano topográfico. Vou retificá-lo. Então, esse arco retificado, nós já vimos que é R vezes o θ em radianos. Então, ali está o erro cometido ao se desprezar a curvatura da Terra em planimetria, mas agora, tomando como referência essa distância aqui medida sobre a Terra, considerando aqui a Terra curva aqui sobre a Terra. Lá na outra vimos sobre o plano topográfico. Então aqui nós temos que esse epsilon vai ser essa distância d menos o s. Vai ser esse rθ, né, que é bem maior, o rθ, aqui no plano topográfico, menos o r seno de θ, está ela aqui. Vamos botar o r em evidência. E a mesma coisa aqui, temos o arco e a linha trigonométrica. Vamos colocar a linha trigonométrica em termos do arco para homogeneizar essa equação. O seno desenvolvido em série é esse aqui. Seno de θ em série de Taylor, né, o Maclaurin, dá θ ao cubo menos θ ao cubo sobre 3 fatorial. 3 fatorial é 1 vezes 2 vezes 3, que dá 6. Então, substituindo aqui no valor de seno de θ, nós temos aqui θ menos o seno de θ. Esse menos aqui vai virar mais, porque esse menos aqui está fora, né? Vai torná-lo positivo. E esse θ vai cancelar com esse menos θ. O 6 está aqui já do fatorial. Então, o erro cometido ao se desprezar a curvatura da Terra em planimetria, a expressão é essa aqui, que a BNT considerou. Essas são as premissas, né, que nós já sabemos, o S e o D são muito pequenos, e agora nós vamos substituir esse ângulo θ pela expressão em função do arco S, que é o arco sobre o elipsoide. Na outra, substituímos pela distância na tangente. Aqui esse S é sobre o geóide, ou elipsoide, ou a esfera. Está ele aqui substituído no lugar do θ. Espero que vocês estejam acompanhando, eu estou correndo um pouco, que isso aí depois vocês com calma vejam melhor. Então, fazendo aqui, elevando ao cubo, S ao cubo sobre R ao cubo, aqui vai se simplificar R sobre R ao cubo. Nós vamos ter, então, aqui, que o erro vai ser o erro de desprezar a curvatura da Terra em planimetria, vai ser esse S ao cubo sobre 6R ao quadrado. Repare que já apareceu aqui a metade. Lá no plano tangente, era sobre 3R ao quadrado. Já está ele aqui. É isso que o pessoal da BNT fez, considerou. Então, botando lá esse R, 6.371 quilômetros no valor de R, nós temos aqui, então, o epsilon em milímetros, já vimos aqui, 6.371 quilômetros ao quadrado por S quilômetro cubo, quilômetro ao cubo, quilômetro ao quadrado, fica quilômetro, passando quilômetro para milímetros, ficamos aqui com 0,004, como está lá na ABNT. É essa fórmula que está lá, correto? Entretanto, a BNT, vocês podem ver lá, ela não é muito clara nisso, por isso que eu estou fazendo isso para clarear, até para dar uma contribuição para melhorar a redação da norma quando ela for atualizada. Não sei se já foi atualizada, isso que eu peguei para a internet talvez não esteja atualizado e eles já devem ter atualizado. Bom, então a dimensão máxima do plano topográfico pela BNT está lá no artigo 3.40, a linha D, da BNT 13133 está escrito: o plano de projeção tem sua dimensão máxima limitada a 80 quilômetros. Então ele limita em 80 quilômetros a extensão
para que a Terra seja considerada plana, para que aquela pequena parte da Terra seja considerada plana. Desde a origem do levantamento até a extremidade, 80 quilômetros. A partir da origem. De maneira que o erro relativo decorrente de desconsiderar a curvatura da Terra não ultrapasse 1 para 35 mil. Tá? Então, estabelecendo como precisão 1 para 35 mil, ali para o plano topográfico, para essa simplificação da forma da Terra, 1 para 35 mil, a extensão do plano topográfico deve ser 80 quilômetros. Depois ele diz aqui, nessa dimensão, 1 para 15 mil nas imediações da extremidade. Então ele ainda dá aqui uma lazeira, diz que se isso aqui quer dizer o seguinte, esse 1 para 15 mil, se nós quisermos estender um pouco a amplitude, a extensão, o plano topográfico, como essa distância varia ao cubo, né, o erro varia ao cubo com o afastamento em relação à origem. Então, um pouco mais de afastamento já faz a precisão cair muito, né? Porque a variação é ao cubo. Mas aí se precisar. Mas, não precisando, fica assim em 1 para 35.080 quilômetros. Bom, que conclusão nós podemos chegar? Conclui-se que a ABNT, para a adoção da Terra plana, subentende que o levantamento topográfico será realizado por triangulação. Isso eu estou botando, isso não está escrito lá na norma. Eu estou botando por triangulação por quê? Porque quando se faz o levantamento por triangulação, então os triângulos, os lados dos triângulos são calculados, medindo-se os ângulos com a estação total com o teodolito, aqueles ângulos horizontais. Então o cálculo do triângulo fornece um lado sobre o geóide ali, é um lado sobre o geóide. É isso que não está escrito lá. Eu acredito que quem colocou aquela fórmula na BNT deve ter copiado, isso se fazia muito antigamente, né? Copiado de uma norma antiga, numa norma que era anterior ao advento dos medidores eletrônicos de distância, antes do surgimento dos telurômetros, dos distanciômetros eletrônicos e eletroópticos, das estações totais, né, que usam o distanciômetro eletrônico e eletroóptico. Antes, o levantamento topográfico era feito por triangulação. Então, aquele erro que ia se levar em conta ao se desprezar a curvatura da Terra, ele estava amarrado ao processo topográfico que se usou, ou que se iria usar para fazer o levantamento topográfico, que era a triangulação. Por isso que ele botou lá aquele 0,004, e não aquele outro que eu coloquei. Então, portanto, calculando esse lado S, o lado S, por triangulação, esse erro em milímetros ao desprezar a curvatura da Terra tem essa expressão, 0,004 S ao cubo. Esse S, distância sobre o geóide, em quilômetros. E a distância máxima que a norma estabelece lá é 80 quilômetros. Mas é 80 quilômetros baseado nesse erro máximo. E esse erro máximo está baseado em que o processo topográfico usado é triangulação. Está medindo as distâncias por triangulação. Entretanto, hoje em dia, nós medimos com estação total. Medindo-se com estação total, né, que tem essa distanciômetro eletroóptico, então a distância com distanciômetro mede aquela distância inclinada é reduzida ao horizonte, né, ao plano topográfico local, né, e esse plano topográfico local, nesse caso, para a distância medida com distanciômetro eletrônico, lá o levantamento topográfico, então o erro, aqui para considerar o efeito de desprezar a curvatura da Terra, é esse aqui, é o dobro daquele que a norma está dizendo. São 8 milésimos de milímetro, né? 8 milésimos vezes a distância ao cubo.
E para esse erro aqui, a dimensão máxima é 59 quilômetros. Nós vimos naquela tabela que eu vou rapidinho lá para mostrar a vocês. Rapidinho. Só um instantinho. Cortar aqui. Só para refrescar aqui. Depois eu chego lá de novo. Eu não sou muito craque nesse negócio de... Tá aqui, ó. Nós estamos aqui, olha. Para 80 quilômetros, lá dá 1 para 38 mil. Então, respeita 1 para 35 mil, os 80 quilômetros. Mas se for feito pela topografia, com medidor eletrônico, o 1 para 35 mil tem que ser o limite máximo 59 quilômetros. Estão percebendo? Então, é isso que a norma tem que ser acrescentada, né? Temos que acrescentar isso. Vou voltar rapidinho lá. Desculpe aqui a minha falta de perícia aqui. Mas o que vale é a intenção. Quero que vocês tirem um bom proveito dessas aulas. Bom, então estamos aqui. Tá? Direitinho. Então reparem só. No caso da norma, antigamente, né? Antigamente fazia-se o cálculo por triangulação. Então, antigamente, vocês podem dizer assim, então antigamente não se usava o plano topográfico local? Usava-se. Mas então, aquela distância, as distâncias calculadas pela triangulação, que estavam ao nível do mar, aquelas distâncias eram elevadas, eram corrigidas por um plano topográfico que estava a altitude H em relação ao nível do mar. Ao passo que com a distância aqui medida com estação total, nós já podemos pegar essas distâncias medidas com a estação total e reduzir ao plano topográfico local ali. Não precisa nem levar essa distância para o nível médio do mar. Já vamos usar o plano topográfico local, reduzimos essa distância ao plano topográfico local, como nós já vimos em aulas anteriores. Bom, senhores, então, modernamente, onde se trata da forma e do tamanho da Terra. No início eu já falei a vocês que já na antiguidade, lá era feito por misticismo, era a Bíblia que tratava se a Terra era plana ou não, era uma discussão danada porque a humanidade não tinha ainda meios, não tinha conhecimentos, não tinha dados, não tinha ainda nada para poder fazer isso, mas depois que chegou a Idade Moderna, né? No tempo lá de fazer levantamentos cartográficos, então já começou a se mapear os países todos, então tinha todos esses planos topográficos e mapas e projeções cartográficas, então aí a questão de representar a Terra já ficou sendo tratada pela engenharia, já sendo tratada pela matemática, então modernamente trata-se da topografia e da geodésia, é onde se trata da forma e do tamanho da Terra. Isso quer dizer na engenharia cartográfica ou na engenharia de agrimensura. Os engenheiros civis não poderiam tratar também disso? Podem. Eu, na minha vida profissional, lidei com muitos engenheiros civis que tinham muito conhecimento de topografia e geodésia. Essa ABNT, se vocês olharem lá quem as fez, aquele engenheiro Divaldo e um dos outros engenheiros, eram engenheiros civis, mas engenheiros civis que se dedicaram à geodésia, à topografia, à astronomia de posição, eles se dedicaram a isso, eles viraram geodesistas. Trabalhei com muitos desses engenheiros, eram muito competentes. Agora, modernamente, os engenheiros civis, infelizmente, eles têm no máximo 2 períodos de topografia no seu currículo. Muitos não praticam a topografia, não sabem o potencial que a topografia tem, nem imaginam que a geodésia existe e ficam tratando de regras, de estabelecer regras, de falar sobre a Terra plana. Engenheiros civis. Isso daí é inconcebível, mas é o que se tem. Eu estou fazendo isso, esses engenheiros civis que estão me ouvindo, se quiserem, têm condição, o currículo deles é forte, a matemática básica do engenheiro civil é forte, eles têm condição, por si só,
dominar a topografia, enveredar pela geodésia. O Gauss que eu tanto falo para vocês, eu sou fã do Gauss. Gauss é meu ídolo. O Gauss era matemático. O maior matemático do século XIX, era o príncipe da matemática. Quando ele se formou, terminou o doutorado, ele não queria voltar para a terra dele, lá para Brunswick, que lá o Duque de Brunswick é que patrocinou a vida toda dele, o estudo. Ele não queria voltar para a terra dele e o conde então cortou a bolsa dele. Ele, para ganhar dinheiro, ele casado com 3 filhos, para ganhar dinheiro, ele foi trabalhar no levantamento topográfico do Reino de Hannover. E a geodésia foi tremendamente enriquecida. Gauss enriqueceu não só a geodésia, mas a ótica, a matemática, o eletromagnetismo. Gauss foi um gênio. E ele era um matemático e foi o maior geodesista que eu reputo. E hoje eu vejo jovens aí falando da Terra plana, desrespeitando esses antigos, desrespeitando essas pessoas que no passado se dedicaram a isso, sem conhecer nada sobre a ciência, sobre a técnica que essas pessoas lidaram e lidam. Bom, senhores, isso que eu queria falar. Terminamos a aula. Obrigado por assistirem essa aula. Se gostaram, indiquem e partilhem essa aula com seus conhecidos, com outros centros acadêmicos. Eu quero que os engenheiros e os estudantes de engenharia civil, cartográfica, de agrimensura, os topógrafos, fiquem com a boa base. Esse é o propósito desse canal, senhores. Então, até a vista, pessoal.